Olá, deusas e deusos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo e está chegando agora, prazer, eu sou a Fê Penteado, astróloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar de um momento de grande tensão, em que gatilhos emocionais vão ser ativados, em que a gente vai ter que equilibrar as nossas necessidades com as dos outros, mas que tem um potencial enorme de cura e transformação. O tema de hoje é a lua cheia em Áries, então se você quer entender melhor essa energia, vem comigo e fica até o final do vídeo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Passamos da temporada de eclipses, apesar que essa lua cheia ainda faz parte desse processo, porque apesar de estar muito longe do nó do norte, ela ainda está no mesmo signo, então a gente ainda continua esse processo de ativação, porque ela é a lua cheia do eclipse solar em Libra. Então a gente passou pela temporada de eclipses, mas ainda está sentindo a reverberação até a próxima lua nova em Escorpião. Claro que os eclipses eles têm uma duração bem maior, até o próximo eclipse, né? Então 6 meses a gente vai trabalhar com essas energias, mas o ápice dessa energia ele já está passando e é como se ele fechasse ali na próxima lua nova, no dia 2 de novembro. A lua nova é quando começa um ciclo e a lua cheia é o ápice desse ciclo. Então a gente está chegando no ápice do ciclo que começou no eclipse de Libra ali no dia 2. Então agora a gente tem um momento de entender, de ter mais clareza daquilo que está sendo trabalhado no nosso mundo. E eu já vou adiantar para vocês que não é uma energia super fácil de lidar, porque a gente tem vários aspectos de tensão, mas também de crescimento e evolução. Então é um momento que a gente tem que estar bem ligado, que a gente precisa estar bem consciente, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa vindo à tona, e com certeza a gente vai sentir alguns gatilhos emocionais. Por quê? A Lua ela tá juntinha com Quiron, que é o curador ferido. E o Marte ele está em Câncer, que fala sobre as nossas emoções. E o Marte é o regente da alunação. Então aqui a gente tem uma mútua recepção entre o regente da alunação, que é Marte, e a Lua, que está em Áries. Então essa é uma energia harmônica, mas os dois eles estão num aspecto desafiador. Então apesar de a gente ter essa energia para ação, a gente também tem um desafio entre equilibrar a nossa necessidade de resolver as coisas com aquilo que a gente está sentindo, com ali aqueles lugares mais vulneráveis na gente. Então é um momento que a gente vai querer reagir às coisas, mas que talvez a melhor atitude seja integrar e levar um tempo até a gente poder agir, não responder de qualquer jeito aquilo que nos acontece. E eu acredito que esse vai ser um grande desafio nesse momento, porque essa quadratura faz com que vários gatilhos ali sejam acionados e que a gente sinta assim no âmago do nosso ser antigas feridas vindo à tona. E a gente vai querer muitas vezes ir com tudo para cima dessa situação ou pessoa que acionou esses gatilhos. Mas que a melhor atitude seja olhar para a gente e entender, né, como que a gente trabalha essas questões para que a gente não volte a passar por isso. E como que a gente pode desbloquear algumas situações na nossa vida para que a gente possa conquistar e realizar coisas que a gente não conseguia por conta desses traumas. Então é um momento de muita cura se a gente estiver receptivo e estiver corajoso e disposto bastante para olhar para essas coisas com maturidade, com autoaceitação, com responsabilidade, sem querer ficar culpando o outro ou as situações por aquilo que a gente está sentindo, mas sim entender isso e poder curar a origem dessas situações. Então sim, a gente está num momento desafiador, eu não vou dizer para vocês que é um momento fácil, mas que tem um potencial de cura e crescimento enorme e que isso pode culminar em processos de realmente manifestar desejos muito importantes, de trazer para a realidade alguns sonhos assim que você está tendo há muito tempo e que agora eles podem se manifestar. Então a gente está num momento super intenso de uma transformação rápida e profunda e que a gente vai também precisar olhar para o outro com essa mesma compaixão que a gente precisa olhar para a gente. Porque o Sol está junto com Juno, que é o asteroide dos relacionamentos. Então os nossos relacionamentos, principalmente os amorosos, eles vão ser o foco desse trabalho de cura e transformação. E pode ser que é neles que os gatilhos sejam também ativados. E a Vênus, que é a regente do Sol, ela está no último grau de Escorpião. Então é a hora da verdade, é o momento de olhar profundamente para aquilo que nos faz feliz, para aquilo que a gente deseja e precisa, e também olhar profundamente para esse parceiro, quem que é o outro na nossa vida. E a Vênus ela faz um aspecto muito bonito com Plutão,
que também está nos últimos graus de Capricórnio. O Plutão já está direto, assim, se preparando para sair de Capricórnio pela última vez na nossa vida. Então, no dia 18 de novembro, ele deixa Capricórnio, entra em Aquário e não retorna mais. Então, é um momento de finalizações. E eu acredito que quem também está em processos de finalização de relacionamento, né, seja isso real, né, um processo prático, ou emocional, um relacionamento que já terminou, que já chegou ao fim, mas que ainda existe aquele apego emocional, é um momento bem importante de você soltar. E eu vejo também você se desapegando de versões do passado de você mesmo, de algumas questões que te magoaram e que agora você percebe que isso, na verdade, te trouxe muito mais consciência, muito mais poder. E é um momento muito interessante também, porque a Vênus ela faz um contato super harmonioso com Netuno. E a gente pode sentir que mesmo que essas transformações, que essas finalizações, elas sejam muitas vezes uma morte, né, que exista esse luto, algo no nosso ser sente que isso é para melhor e que a gente está sendo guiado durante todo esse processo. E também o Marte está nesse grande trígono de água, nesse aspecto super harmonioso, e isso faz com que a gente tenha a ação, né, a capacidade de fazer aquilo que é preciso e de confiar que a gente é capaz de manter esse processo e finalizar. Então é um momento muito interessante que as nossas emoções são a nossa bússola e que a gente pode confiar que tem uma força maior, que tem uma sabedoria maior guiando todo esse processo. Por mais desafiador que isso seja, porque o Plutão está aí apoiando a Vênus, mas ele está opondo Marte. Então a gente está sendo testado mesmo nos nossos limites emocionais, na nossa força e poder pessoal. Eu sinto muito essa energia pedindo para que a gente se conecte com um lugar muito profundo no nosso ser, que tem uma capacidade, que tem uma força, um poder enorme, mas que isso só é acionado quando a gente precisa usar. E é um momento que a gente vai precisar usar essas forças, porque a gente tem desafios e tem questões que a gente precisa, né, agir desse lugar. E o Plutão ele também faz uma quadratura com o Sol e com a Lua. As questões elas não estão superficiais e simples. É necessário que a gente olhe para dentro, para o âmago do nosso ser e se conecte com os nossos poderes interiores mais poderosos. Essa foi boa, né? Poderes interiores poderosos, mas é para a gente olhar para habilidades que a gente tem, mas que normalmente não usa ou se conecta. E eu vejo muito o Plutão pedindo essa necessidade de olhar para nossa alma, de olhar para dentro, de refletir e saber que os nossos problemas ou essas situações que estão acontecendo, elas são menores do que quem nós somos em essência. E que a gente dá conta de resolver e que a gente é maior que tudo isso. Então confia em você, confia no processo e não reaja, que eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio aí com toda essa energia. Agora que eu já falei dos maiores desafios, a gente tem um grande benefício, que é o Júpiter, que faz um aspecto super harmonioso com o Sol e com a Lua. O Júpiter está em Gêmeos, em movimento retrógrado, então essa vai ser a primeira alunação depois de vários meses que a gente vai ter Júpiter retrógrado. O Júpiter retrógrado ele pede que a gente reavalie aquilo que a gente acredita ser possível, reavalie as nossas crenças, reavalie as nossas estratégias de comunicação, para o que ou quem a gente está dando ouvidos, para quem ou quem a gente está colocando ali, né, os nossos discursos e habilidades. Então é um momento bem interessante para a gente ver novas possibilidades, encontrar novas morais das histórias que estão acontecendo na nossa vida e também buscar soluções diferentes para coisas que a gente não estava conseguindo resolver. Então eu sinto que esse momento a gente vai encontrar talvez coisas que a gente não estava encontrando nos últimos meses e que agora, depois de toda essa reflexão e de toda essa tensão que a gente está passando, algumas coisas elas se assentem num lugar muito melhor. Então eu vejo o Júpiter aí em ótimo aspecto como realmente uma bênção, uma possibilidade de a gente trazer as coisas para o próximo nível, nem que não seja ainda, num nível físico, mas pelo menos num nível interno em que a gente, esteja ali reorganizando algumas coisas dentro do nosso espaço mental, emocional, para daí poder tomar atitudes e fazer escolhas melhores. Lembrando que Libra é muito sobre tomar decisões. A gente pesa, a gente equilibra, a gente avalia, mas também, no final, a gente se posiciona, a gente escolhe, a gente toma uma decisão. E esse eixo Libra-Áries é muito sobre como a gente equilibra as necessidades do outro e como a gente se mantém íntegro e mantém a nossa verdade, aquilo que a gente acredita.
E é um momento muito legal para a gente equilibrar essas necessidades e conseguir, né, sair de uma inércia, sair de um lugar ali de dúvida e tomar decisões e ter atitudes. Uma outra coisa que eu preciso comentar é sobre a Vênus, que faz uma oposição a Urano. Então aí tem um aspecto super dinâmico, onde a gente pode ter algumas surpresas, né? Pode ser que a gente não espere algumas atitudes de algumas pessoas, algumas situações, principalmente de mulheres. Então pode ser que alguma mulher surpreenda a gente de alguma maneira, isso pode ser tanto positivo quanto negativa, mas entenda que isso é melhor para o futuro. Então, independente daquilo que aconteça, saiba que isso está te tirando de um lugar de estagnação ou de um lugar ali que já não vai te servir para nada. E também é um aspecto interessante financeiramente, porque oportunidades elas podem surgir rápido. Mas também não é um momento para você tomar atitudes ali sem ponderar bem, porque também os riscos são muito grandes. Então, se você estiver sentindo, né, se a tua bússola interior estiver bem calibrada, aceite e assuma esse risco, que pode ter benefícios muito legais, mas ali se você está na dúvida ou se, né, você não está seguro, melhor dar um passo para trás aí com esse aspecto. Também na questão dos relacionamentos, pode ser que surjam coisas que você não esperava ali, né, no teu relacionamento, mas de novo, você vai ter sim a capacidade de resolver da melhor maneira possível se você não reagir. Se você dá um passo para trás, se você refletir, encontrar a tua verdade, né, e saber colocar isso de uma maneira civilizada, amorosa, levando em consideração o lado também do outro. Mercúrio tá em Escorpião. Então aqui a gente tem, é como se um sexto sentido, uma mente que tivesse mais preocupada ali em entender o que está por trás daquilo que está sendo dito, de, né, aquela coisa ali mais um radar para o que não é verdade. Então pode contar com a tua intuição na hora de compreender ou receber algumas mensagens, mas também muito cuidado para não usar aí da tua sabedoria emocional para ferir o outro, porque muitas vezes o Mercúrio em Escorpião ele acaba usando as fraquezas que a gente percebe para atacar. Então, se você não for nessa vibe e contar com a tua sabedoria emocional, pode ser um momento de resolver coisas ali que estavam se arrastando, ou ter conversas complicadas, mas que cheguem a acordo, cheguem a finalizações e resultados muito positivos. Então, pessoal, espero que alguma coisa que eu falei aí te ajude. E agora eu queria finalizar essa análise tirando cartinhas para essa alunação. Então, quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre gosto de tirar 3 cartas para alunação. A primeira carta é a carta principal, a segunda carta é a melhor atitude e a terceira, aquilo que a gente deve evitar. Então, vamos lá. Antes de trazer as cartinhas para vocês, eu já queria pedir que se você gostou do vídeo até aqui, já deixa um like, compartilha com alguém que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. E eu vou deixar um link para você participar de um grupo muito legal, que é o 28 Dias para Despertar o Teu Poder Feminino, que é uma jornada maravilhosa que a gente vai começar muito em breve e que nesse grupo eu vou trazer muitas informações legais para vocês. E também, se você quer fazer um atendimento comigo, eu vou deixar o formulário, que daí eu entro em contato e a gente conversa sobre aquilo que for melhor para você nesse momento. E agora vamos lá ver o que saiu nas cartas pra gente. Como a carta principal, saiu um 2 de ouros. Essa é uma carta muito legal, que aqui a gente tem, né, uma pessoa equilibrando duas coisas, então ele está ali fazendo um malabarismo, e atrás a gente consegue perceber que tem um mar bem revolto, bem turbulento, e para mim não podia ter saído carta melhor para esse momento, porque a gente tem um momento de tensão, de grande turbulência, né? Eu não posso dizer que a gente está num momento fácil, a gente tem muito mais aspectos desafiadores do que facilitadores, então é um momento de uma evolução acelerada, mas que também de uma catalisação de tensões e coisas que estavam ali, né, escondidinhas, que estavam ali latentes. Então essa carta ela nos pede para, em meio a todo esse tumulto, movimentação, mudanças e transformações, a gente conseguir equilibrar as coisas, equilibrar o nosso mundo interior com o mundo exterior. Equilibrar aquilo que a gente precisa com aquilo que o outro precisa. Então é um momento para a gente, né, exercitar esse malabarismo e quando a gente vê que as coisas estão ou pendendo demais para um lado ou demais para o outro, a gente conseguir estar fazendo esse processo de equilibrar. Agora, como melhor atitude, saiu um 2 também, mais um 2 de espadas. Nessa carta a gente tem uma mulher com uma venda nos olhos
e ela colocando duas espadas, uma para a direita e uma para a esquerda. Essa carta, ela nos mostra a necessidade de olhar para dentro e também fazer esse processo de usar o lado direito do cérebro, o lado mais racional, e o lado esquerdo, o lado mais emocional. E é muito sobre não reagir às coisas que estão acontecendo e a gente conseguir dar esse passinho para trás e buscar a nossa verdade e fazer esse processo também de entender como que esses gatilhos eles podem nos ajudar no nosso processo de crescimento e evolução. Porque quem conhece suas dores transforma isso na sua força. Então é um momento que você tem de entender melhor sobre você mesmo e não perpetuar, né, esse joguinho e não continuar respondendo desse lugar de dor, mas sim poder, né, dar um passo para trás, fechar os olhos, entender, equilibrar, acalmar teu coração e aí sim você tomar uma atitude que reflita um eu curado, reflita um eu que tem essas questões resolvidas e não perpetuar ainda mais essas dores. Então, a melhor atitude é você dar um passo para trás, buscar as respostas dentro de você e aí tomar uma atitude, aí sim fazer uma decisão. E a carta para a gente evitar é um 10 de copas. Essa carta para mim ela reflete assim uma vida perfeita. É aquilo que a gente realmente sonha, né? Aqui tem aí um casal olhando para sua casa, um rio maravilhoso, tem crianças brincando alegremente, um céu azul perfeito. Então aqui a gente tem uma carta que mostra a felicidade plena, mas nesse caso ela também mostra a idealização. Então quando a gente idealiza as pessoas, situações, a gente não consegue lidar com a realidade e resolver aquilo que nos cabe e compete. Então muitas vezes quando a gente idealiza ou evita alguns conflitos para poder resolver aquilo que não está bom, a gente perde uma oportunidade enorme de realmente estar mais próximo daquilo que a gente deseja. E essa carta, como algo a evitar, ela fala pra gente não se engane, não idealize as coisas para não precisar agir e fazer nada a respeito, e não finge que está tudo bem, porque essa energia aqui, ela vai mostrar o que não está bem. E quanto mais honesto a gente for, mais capacidade a gente tem de fazer os ajustes necessários, de resolver aquilo que precisa ser resolvido, para lá na frente a gente poder, daí sim, estar mais próximo dessa vida idealizada e não mais longe, como a gente estaria se a gente fingisse que está tudo bem. Olha só, então eu achei muito legal essas cartas, como sempre eu acho que complementa muito bem a nossa análise astrológica. Então é o que eu tenho para vocês hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu já agradeço demais se você chegou até aqui e eu desejo uma lua cheia maravilhosa, deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.